Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 5 de junho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 9, que nos diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha, meus amados, Deus transformou verdadeiramente a vida do apóstolo Paulo. Diferentemente de Abraão, Sara ou Jacó, a transformação de Saulo de Tarso não se deu por uma mudança formal de nome, irmãos, determinado por Deus, não. Saulo sempre foi também conhecido como Paulo, conforme o uso cultural do mundo judaico e Roma. Glória a Jesus. O que muda, irmãos, portanto, não é o nome, mas o eixo da vida. Deus não renomeia Saulo, e sim o converte radicalmente, redireciona ele, irmãos, e recria interiormente a sua vida, transformando, aleluia, de que a verdadeira transformação não está no título, mas na rendição do coração. Glória a Jesus. Saulo, irmãos, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, o qual nós mencionamos, esse texto é um divisor de águas do ministério do apóstolo Paulo. O perseguidor, irmãos, da igreja, agora age sob a autoridade do Espírito Santo, aquele que consentia a morte dos santos, como está registrado lá em 8 de Atos, versículo 1, passa a confrontar o erro com ousadia espiritual. A plenitude do Espírito Santo, irmãos, revela que a transformação de Paulo não foi apenas moral ou intelectual, mas profundamente pneumatológica, tá certo? Isso é espiritual, irmãos. Houve realmente uma metanoia, que essa palavra no original grego significa literalmente mudança radical, irmãos, maturidade, mentalidade, ou seja, trata-se de uma verdadeira transformação interior, e foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. A partir desse encontro, irmãos, redentor, Paulo vive uma inversão completa de trajetória. De perseguidor, torna-se agora perseguido. Glória a Jesus. De mestre da lei, irmãos, ele agora torna-se servo do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e defensor das tradições apostólicas dos gentios. Gálatas vai estar registrado no capítulo 1, do 13 ao 16. Não vamos ler porque o tempo não nos permite, mas os irmãos depois podem pesquisar. O Espírito Santo, irmãos, não apagou a sua formação, mas ressignificou-a, irmãos. Tudo que antes servia de oposição a Cristo agora é colocado a serviço do reino de Deus, para a edificação da igreja de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, 9 e 10, demonstrando que Deus transforma, irmãos, competências, histórias e vocações quando o coração rende-se à plenitude da sua graça e do seu poder e do seu amor. A história de Paulo, irmãos, testifica que Deus transforma vidas de modo radical e gracioso. Nenhum passado é obstáculo quando o Espírito Santo, irmãos, assume o governo do coração do ser humano. O homem continua convertendo histórias, irmãos. Responsabilidade, reposicionamento, vocações usadas nas vidas rendidas para a honra e glória do nome de Jesus. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, irmãos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Onde o Espírito Santo age, a velha vida, a velha natureza, a velha criatura perde força e um novo propósito
irá com certeza florescer. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.